1 Samuel 16, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos na mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em adiante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, aqui nós estamos, e a tua palavra é poderosa para nos guiar, para nos renovar. E através dessa palavra eu te peço nesta noite, que o Senhor venha renovar a vida da tua igreja, que o teu Espírito Santo venha apoderar de cada um nesta noite. Cada um, ó Pai bendito, que entendeu um dia que o Senhor o chamou. Cada um, ó Pai bendito, que ouviu a tua voz de verdade. Aquele que um dia, Senhor Deus, te confessou como único Senhor e suficiente Salvador. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, conceda nesta noite uma unção fresca, uma unção renovadora, ó Pai bendito, da parte tua, do teu Espírito Santo. Unção, ó Pai bendito, de renovo sobre nossas vidas, sobre a vida do teu filho e da tua filha, do teu servo e da tua serva, para que assim seja louvado o teu nome e glorificado. O Senhor nos chamou. Se o Senhor te chamou, minha irmã, meu irmão, Ele te chamou para um serviço, para uma tarefa. E aqui, ó Pai, nós estamos, ó Pai bendito, e precisamos, ó Pai, de entender isso. E quando nós entendamos, ó Pai Santo, em nome de Jesus, ó Deus, nós, ó Pai Santo, entendemos que precisamos do Teu Espírito Santo para desarrollar, para seguir em frente, ó Deus, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Fala, Senhor, assim: tu precisas do Espírito do Senhor. Tu precisas do Espírito do Senhor. Amém? Precisamos, irmãos, do Espírito de Deus. Precisamos do Espírito Santo. Uma das coisas que deve acontecer, e também já aconteceu, e até nos dias de hoje acontecerá, é o batismo do Espírito Santo sobre a vida daqueles que aceitam Jesus. Toda pessoa que um dia recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, que confessou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, essa pessoa ela tem de buscar, ela tem de vamos dizer assim, receber essa manifestação do Espírito. Necessitamos, irmãos. Por quê? Porque todos os que Deus os chama, ou que Deus os chamou, Ele chamou com um propósito para servir. Dentre todos, que é membro do corpo de Cristo, que seria crente, que é membro da igreja, vamos dizer assim, que é um crente em Cristo Jesus, ele foi chamado, e ele está aqui, com vida, com saúde. Ele tem uma missão dada por Deus. Ele foi chamado para uma missão. Ele foi chamado para, vamos usar dentro do texto, para governar, para reinar aqui. Reinar no sentido de trabalhar para o Senhor, de fazer algo. Amém? Outro ponto que eu gostaria de dizer nesse início, eu não sei se você já se sentiu em algum momento da sua vida
deixado para trás, deixado por último. Alguém já, ou no trabalho, ou na família, ou no ministério, ou onde seja, em qualquer segmento nessa vida, você já sentiu, parece que você ficou o último, que você parece que até diante de Deus, aí, às vezes já se sente, parece que Deus esqueceu da gente. Humanamente vem esse sentimento, não é? O desprezo, né, na família, quando tem vários irmãos, né? Às vezes o pai, a mãe tem algumas preferências com alguns, outros menos, uns mais, outros menos, não é? Isso acontece, né? No meio das famílias na atualidade, mas também desde a antiguidade isso acontecia. Está na Bíblia, mas não quer dizer que está na Bíblia que é o certo. O pai dá preferência para um filho determinado, né? Está na Bíblia, não, tem que entender, não é? Entende? Mas, e às vezes isso não é muito bom. E aquela pessoa, às vezes acontece isso com a gente, de se sentir desprezado, né? Deixado de lado, não é? No ministério acontece isso muito, entende? Nas denominações, entendeu? Às vezes você, mas fulano parece que tinha tudo para poder desarrollar o seu ministério, tinha tudo para poder crescer, né? Mas sempre Deus usa os homens, né? Para poder graduar, para poder estender a mão a outro homem, né? Para poder fazer a sua obra e conduzir, né? Nos ministérios acontece, na empresa acontece isso também, né? Esse depende, né, de uma força benéfica, né? Correto, não usando mentira ou engano, mas a gente mesmo depende. Mas às vezes numa dessa você vê pessoas sendo progredindo, né? Ou seria sendo promovidas, né? Nas empresas acontece isso aí, né? E às vezes você nunca não que você não é qualificado, não que você não tem possibilidade, você entende, você não tem qualificações, tem, mas, entendeu? E é esse ponto que eu gostaria que você, nesta noite, através dessa palavra, atentasse, que nesta vida muitos possam passar com essas malas experiências de ser esquecido, né? De ser deixado de lado, deixado para trás, e muitas vezes morre assim. Mas com Deus, entenda-se, irmãos, não morrerás. Entende? Não morrerás. Com Deus não esquece dos seus. Se nós olharmos na história da Bíblia, e pensamos aí, para contextualizar aqui, ou mesmo para que você possa entender um pouco da mensagem, do ponto certo, Noé recebeu a promessa, começou a fazer a arca. Você acha que Noé não se sentiu, talvez, que a coisa está demorando muito, diante da rejeição, que aquela geração não acatou a mensagem dele, não acreditou nele? Com certeza ele se sentiu mas tudo indica que ele foi até o final, que no livro de Hebreus Noé é mencionado, né? Noé, né? Na galeria dos heróis da fé, ele está lá, não é? Possamos falar também de Abraão, né? Recebeu a promessa também. De repente os anos passam, ele pode ter, Deus esqueceu, ou isso não vai acontecer, porque ele via também o seu corpo fisicamente, né, envelhecendo, e a promessa não acontecendo, né? Se nós olharmos também para a vida de Daniel, né, principalmente no capítulo 3,
quando toda uma geração, toda uma multidão prostrando-se, e eles não prostravam ali, e de repente sendo ameaçado ali imediatamente, e sendo amarrado, né, para colocar no fogo. Naquele momento eles estavam com a fé firme. Também são homens que estão na galeria da fé. Menciona lá, não exatamente os nomes deles, mas menciona homens que apagaram fogos, que tamparam a boca de leões. Então, mas eu paro para pensar nessa palavra que naquele momento que eles estão sendo buscados pelos soldados, né, agarrados e amarrados, parece que Deus não está fazendo nada. Não é verdade? Homens robustos na fé, parece que Deus não está fazendo nada, mas de repente você vê, né, o livramento que Deus nos deu dentro da fornalha. Deus permitiu aqueles homens serem tomados, né, porque não era qualquer um. Por mais que eles eram estrangeiros, mas eles eram homens que estavam no governo, homens que estavam em evidência, né, nas linhas de frente. Aí nós vemos, eu não vou seguir citando outros homens, poderia citar no caso também Jeremias, né, é citado na Bíblia como o profeta chorão, né, mas tem muitos outros aí, poderia citar, mas no caso de Jeremias, sendo preso, maltratado severamente, sem falar do apóstolo Paulo também, não é? E se nós talvez ir na história dos mesmos apóstolos já do Novo Testamento, nós vemos também que esses homens também, muitos ali naquela época, no início da igreja, foi torturado severamente, mas tudo com um propósito. Hoje entendemos que Deus tinha um objetivo, tem um objetivo. Não é diferente hoje, nós estamos aqui e às vezes também ou fomos deixados para trás, ou estamos sendo deixados, ou estamos sendo esquecidos, ou está no esquecimento, né? Se nós olharmos no texto que eu li, quando Samuel é enviado na casa de Jessé para ungir a Davi, o texto vai relatar aqui, Deus fala para Samuel ir até a casa de Jessé. Quando ele manda Samuel, ele sente um pouco temeroso, porque tudo indica que Saul, que era o rei, que já havia sido rejeitado por Deus, já lá no capítulo 13 de 1 Samuel, tudo indica que o rei Saul era um homem um pouco também perverso, porque Samuel ficou com medo, né, que Saul poderia matá-lo. Olha bem, aí também entendemos que Samuel, por ser um grande profeta, um grande homem de Deus, né, teve medo, teve temor. Aí indica que por mais que o homem de Deus é um grande e santo, um homem de Deus, um profeta, um pastor, um missionário, um homem chamado por Deus, levantado, ungido por Deus, também tem o seu lado humano. O mesmo coisa somos nós. Nós, por ser chamados por Deus, escolhidos por Deus, temos aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, né? Temos certeza da nossa salvação, né? Deus está conosco, mas também nós temos o nosso lado humano, né? Temos o lado humano. Só que nós não vamos atender esse lado humano, não vamos obedecer, mas temos essa fragilidade. Entende? Nós vimos que Samuel teve medo quando Deus fala para ele ir, mas aí Deus fala: olha, como que eu vou se chegar lá um dia? Vai e faz um sacrifício, que era um ofício que Samuel fazia também, né? Faz um sacrifício. Se alguém te perguntar, você vai fazer um sacrifício, vai sacrificar ao Senhor.
E ele vai. Quando ele chega lá, diz a palavra que logo em seguida aparece Jessé. Tudo indica que esse Jessé, que é o pai de Davi, era um homem naquela cidade muito influente, um dos principais, que na cidade existia esses homens principais. No caso de Jessé, tudo indica que era, porque logo em seguida alguém pergunta: você vem paz? Ele fala: não, eu estou de paz, vou fazer um sacrifício, fica tranquilo aí, que todos já tinham medo quando chegava um profeta. Tinha um certo temor, não medo assim, tinha um certo respeito, né? Hoje em dia as pessoas já não têm muito, não, perdeu um pouco já, entende? Porque quando Samuel entra, o povo se receou, né? Entende? Hoje você pode dar conta que na igreja, nas ministrações, as pessoas hoje não tem muito temor ou muita reverência diante da palavra. Isso são algumas perdas que vem havendo, né? Vem havendo no decorrer dos anos, dos tempos, e a maldade vai aumentando, e as pessoas parecem que vai olhando muito, dando muito crédito, e essa falta de reverência, falta de temor a Deus, até de respeito, né? Até a palavra em si, né? É o que nós entendemos no texto, que quando Samuel entra na cidade, o povo, né? Aí a continuação aqui, ele fala que iria fazer esse sacrifício. Antes desse sacrifício, tudo indica que ele teve um particular com essa família, e nesse particular ele se revela a missão que ele tinha sido ordenada, que seria ungir um novo rei. E aí fala dos filhos que Jessé tinha em sua casa. E aí quando foi passando esses filhos, a Bíblia fala que logo primeiro que passa, talvez o mesmo Jessé deve ter já apontado, vai ser ele, né? E aí você vai ver aqui que passa o primeiro, muito alinhado, e Deus fala para Samuel: olha, e Samuel está aqui, pensava também, entende? Aí nós vemos o lado humano também, que nós, irmãos, temos que tomar muito cuidado com o nosso lado humano, né? Com as aparências, né? E isso ocorre muito em todos os segmentos, tanto no sentido espiritual e religioso, e também no sentido governamental, e todos aí. Em vários segmentos acontece as pessoas muitas vezes serem eleitas ou conduzidas em alguns postos de trabalhos, ou até mesmo dentro da igreja, em alguns cargos, né, ministeriais, de modo que talvez por causa do currículo, né? No caso aqui, Samuel, profeta, né? Profeta, homem experiente, né? Pensou, aquele, vai ser ele. E a palavra fala, no versículo 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Isso aqui é o mesmo Samuel dizendo. E talvez o pai também, entendeu? O pai, vai ser ele, é o primogênito. Pai, não está escrito o que eu estou falando aqui, mas tudo indica que pode haver isso aí. Aí o Senhor, porém o Senhor disse a Samuel, naquele momento:
E ele disse: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Se você olhar lá atrás, quando o rei Saul, antes de ser rei, foi escolhido, que foi chamado, os homens, a nação chamou pelo rei, e ali ungiram ele. E aí, lá no mesmo capítulo 13, quando Deus rejeitou Saul, Deus fala para Samuel que o rei seria segundo o seu coração. Essa questão, quando fala segundo o coração de Deus, está relacionado mais que Deus escolheria. Deus era quem ia escolher. Não é que teria um coração igual de Deus. Não. Se alguém fala que segundo o coração de Deus é que tem um coração igual de Deus, não é, não pode ser. Que aí você vai ver em toda a corrida, em toda a jornada de Davi, quais foram, os erros e os acertos. Derramamento de sangue, vemos muito pecado também, Então, essa questão de segundo o coração de Deus está relacionada, Deus o escolheu, era Deus que é Ele, e aonde também o coração, porque Deus poderia agir, um coração segundo o coração de Deus, um coração que se quebrante diante de Deus, foi o caso de Davi, que ele pecou, depois ele se quebranta, e Deus o perdoa, ele se arrependa, e aí Deus trabalha no coração quando se quebranta. Entendeu? Nós, com esse lado humano que nós temos, o lado pecaminoso que nós temos, por mais que nós estamos com Cristo, nós cremos em Cristo, nós temos esse lado pecaminoso, porque esse lado pecaminoso humano que nós somos, nós caímos às vezes, nós pecamos, só que aí também há o arrependimento, há o quebrantamento e o abandono, e aí Deus pode trabalhar, Deus pode efetuar o seu trabalho. Quando Deus fala para Samuel e fala para ele, não atenta para a aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, nós irmãos só conseguimos ver, às vezes nem o exterior direito, mas vemos, um pouco o exterior. E por isso, muitas das vezes também, aí nós somos deixados um pouco de lado, ou alguém nos deixa para trás, esquece da gente. Entende? Eu sou rejeitado. É porque as pessoas olham muito para a aparência, entende? Pela forma de falar, entende? E aí olha muita coisa, a aparência exterior aqui é muito amplo, e as pessoas olham muito isso, entende? Agora o interior, que diz aqui, que Deus vê o interior, o coração, irmãos, só Deus conhece, entende? Só Ele pode ver o interior, as intenções do coração, as intenções, tanto que no Salmo 139 lá vai relatar, que ainda que o pensamento, que as palavras não estão na nossa boca, Deus já o sabe, Deus já ouviu, Deus já vê, entende? Então, quem pode isso aí? Só Ele, não tem mais ninguém que pode ver isso aí. O Satanás não consegue ver não consegue ler nossos pensamentos, a menos quando nós começamos a gesticular, ou fazer, ou falar, mas enquanto está só no pensamento ali, entende? Ele não consegue ler nosso pensamento. Só Deus conhece o nosso pensamento, ou o que Deus já sabe o que nós vamos pensar ainda. Ele já sabe já.
ele tem esse poder. O diabo, ele se beneficia do que nós falamos, ou também ele coloca direciona nós para pensar em coisas más. Enche a nossa cabeça, o nosso pensamento, de pensar coisas ruins. Nós vimos qualquer um gesto, nós olhamos qualquer uma pessoa, entende? E ele consegue distorcer. Em vez de eu pensar algo bem de você, em vez de você pensar algo bem de mim, você pensa algo mal. Até na ministração da palavra, você pode pensar algo bom ou algo ruim. Se você dá lugar para o diabo leva. Entenda, você pensar coisas ruins, e aí vai enchendo de modo que aquele pensamento vai se tornar uma ação, numa reação. Quando você atingiu o diabo, conseguiu. Entende? Muita coisa acontece aqui, ó, aqui e aqui, ó. Tanto coisas boas ou coisas ruins. Entende? Pensa bem no que você tem pensado ultimamente. Ó, aqui, tudo aqui, ó. Pelas próprias consciências, o pecado entra pelas nossas próprias dentro. O diabo, ele é muito astuto nessa parte. Entendeu? Usa muito nossos olhos. Faz nós usar nossos olhos, nós olhar. Entende? E Deus fala, ó, eu vejo o interior. Eu vejo aqui, irmãos, Samuel, aqui eu vejo sim, o quanto Samuel foi, vamos dizer assim, um homem de Deus, um profeta de Deus, porque ele não se cedeu a toda aquela prensa, eu vou falar aqui, se é que pode ter, talvez, poderia haver sim o pai de Eliabe, Eliabe aqui, olha isso aqui, dá uma olhada, aquele lá, aquele ali, pode, aquele homem lá é muito bom, meu filho, é assim, assim, assim. Pode ser ou não pode? E olhava o tamanho, porque quando Saul foi escolhido, né? Saul, se você for ver lá, era um homem com todas as pintas, vamos dizer assim, com todas as características do rei. Esse Eliabe tinha também. Tinha todas as características. Você já viu alguns pais elogiando seus filhos? Olha, pastor, tem pinta de pastor, você já viu já? Parece que começa a falar, ele não é nada, não é nada de pastor, ele está falando, por conta da aparência. Não é assim? E se fala, maravilha. Como se fosse assim, não é assim. E muitos irmãos são aí, até mesmo levados, se for falar na questão pastoral, do chamado, do ministerial, muitos são até levados e levam, sabia? Leva até a convenção. E chega lá, o pastor, o que seja, derrama o azeite e sai de lá com a carteirinha. Entendeu? Eu vou falar para vocês. Eu comecei, vou falar para a glória do nome do Senhor, não para que eu não pensei em nada, dentro da palavra. Em 1999, eu comecei a pastorear. Tem uns anos que eu vinha aqui no Brasil, comecei lá no Peru, lá em Cusco, né? Tem uns anos que eu vinha para aqui em Sumaré, passava 1 ano, 2 anos, depois vim pastorear aqui, voltei para o Peru, fui pastorear para lá, voltei para cá. Mas então, de 99, eu fui levado à consagração já no ano de 2000, levado em 2017, consagrado em 2018. Estamos falando 19 anos depois. Só que o que eu olho para trás e vejo e conto como uma experiência benéfica, durante esses 18 anos, eu não tinha sido apresentado
ou levado à consagração. Só que o meu trabalho, o meu exercício, vamos dizer assim, na função ministerial, falava por si só. Entende, Zanão? Agora, digamos de 2018 para cá, nós estamos em 2024, passou o quê? 6 anos. Mas, não, agora eu sou pastor. Porque, entende? Só que em 99, diante do Senhor e da oportunidade, da necessidade de se apresentar, eu vinha já fazendo, desenvolvendo o chamado divino, o chamado ministerial, o chamado pastoral. Mas poderia muito bem, não, olha, sem nada disso ter acontecido, nada, alguém, olha lá, vamos fugir ele, né? Sem nem ter ou até mesmo não ter nenhuma habilidade, não ter nenhuma qualidade espiritual, até testemunho, porque tem que ver o testemunho, vamos dizer, o currículo de testemunho desse homem na caminhada anterior, se vem progredindo também diante dos homens, né? Isso é considerado, né? Considerado e é falado. Mas aqui no caso desse Eliabe aqui, foi algo que aconteceu, que Samuel chegou lá na cidade e logo chegou na casa de Jessé e fizeram essa reunião, né? Estava à parte, além do sacrifício, e disse o texto que foi passando os seus filhos, um por um. Quando chegou, que o Senhor não atentou para Eliabe, aí então chamou Jessé, Abinadab, e fez o passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este, escolheu o Senhor. Então fez passar Samar. Tem mais outra linha, talvez é ele, vamos ver. É o que fala no versículo 9. Porém Samuel disse: tampouco é este. Assim fez passar Jessé o seu. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Passou todos. O pai, olha ali, o pai. Entenda bem. Passou todos. E Davi, ninguém não, sabe não, é o que eu falei, talvez ninguém nem tchum, como nem existiu. Sabia que isso acontece hoje? Como ninguém nem existe isso. Samuel, olha o que Samuel fala no versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? Eu entendo que Samuel fala assim consigo mesmo. Deus falou para vir aqui e Deus não erra. Passa todos os filhos. Fala assim, Deus não erra. Deus não erra. E Samuel pergunta assim: acabaram os seus filhos? Né? Ele respondeu: ainda falta o mais moço. Falta o mais novinho, o caçula. Ainda falta o mais moço, tipo aquele lá. Mas um exemplo, Samuel fala: mas por que você não chamou ele para essa reunião toda? Não, eu pensei que lá não dá nada, não. Lá. Entende? Lá. E aí, falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Onde ele estava? Ocupado. Onde ele estava? Apacentando ovelhas. Onde ele estava? Pastoreando. Ainda não. Nem tinha sido mencionado
posicionado no nome dele. Onde ele estava, já estava governando, outras palavras. Entende? Cuidando das ovelhas ali. Defendendo as ovelhas dos lobos, dos ursos. Estava lá no campo lá. E o que Samuel fala? Chama, manda chamar. Vai alguém chamar. Pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Porque nesse caso aí eles tinham preparado todo um banquete ali, internamente na casa de Jessé. Tudo ali estava tudo preparado. Na mesa. Nós não assentaremos à mesa. Após ali ia ter aquela cerimônia, comida, tudo, todos iam se servir ali. Então mandou chamar. Alguém foi chamado. Isso não deve ter durado, eu imagino aí, um dia inteiro quase. Se não mais. Aí manda chamar. Esses pastoreiros assim, sempre era lugar mais distante, que os pastores sempre levam as ovelhas no melhor pasto. O verdadeiro pastor faz isso. Fala, Senhor, você está no bom pasto. E aí diz aqui, que Samuel fala, não vamos assentar enquanto ele não vem. Mandaram então chamar. E quando ele fez ele entrar, ele veio lá, e como ele veio? Você acha que ele veio como ele ia toda alinhadão? Talvez. Cabelo com gelzinho, cabelo com gelzinho, né? Arrumadinho? Não. Talvez ele veio com uma bermuda, né? Põe um bornalzinho do lado, talvez com a capa, o seu cajadinho, talvez ele não soltava dele. Entendeu? Hoje, qual é o nosso cajadinho, né? A nossa Bíblia, né? E eu costumo carregar uma maletinha, né? Já houve pessoas, irmãos, eu conto só para você entender. Já houve pessoas que questionam o que é dentro desse maletinho. Tu quer uma coisa dessa? Tão curiosa que as pessoas são. Por que não veio mais ninguém com uma maletinha assim, né? Você vê aí fora mais não? E as pessoas são tão curiosas. Eu não vou perguntar para ele que tem dentro desse maletinho assim, não. Jesus. Aí, irmãos, se me perguntar, leva uma cajadada. Que cajadada leva? Eu abro essa Bíblia e mando ele menos 10 capítulos. Você leu a Bíblia hoje? É isso que ele pega aqui, ó. Toma, coma. Você quer? Você é curioso. Não é verdade? Que o cajado não crê ter a palavra. E nem eu, na verdade, às vezes eu não nem abri ela. Porque Deus é tão misericordioso comigo que às vezes a coisa vem na revelação. O cajado vem assim, pá, na hora. E eu asseguro. Porque tem que estar, a palavra de Deus deve estar na língua, né? Na boca, né? Na mente, no coração, e ali, dependendo do fogo, você precisa usar ela. Que Jesus lá, quando o diabo apareceu lá, ele estava dentro da igreja no templo? Não, estava no deserto. Quando é que você é o filho de Deus? Porque ele falou assim, né? O diabo falou para Jesus: se tu és o filho de Deus, né? Faça as férias converter em pau. E pouco tempinho antes, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, o que ocorreu? O céu se abriu, houve-se um barulho, o Espírito Santo se manifestou
uma paloma, uma pomba, e a voz de Deus falando: eis aqui o meu filho amado. Você acha que o diabo não ouviu isso aí? O diabo não estava lá com o pé por redor? Claro que ele sabia. Você acha que o diabo não sabe que você é crente? Que você aceitou Jesus? Você acha que o diabo não sabe que você está ouvindo a mensagem aqui agora? E amanhã ele vai jogar um pensamento e falar: olha, você é deixado para trás, ninguém lembrou de você. Porque Davi poderia muito bem, talvez, vocês com toda essa cerimônia, com o sacrifício, fizeram todo esse banquete e não lembrou de mim. E eu não vou não. Mas isso não está, eu estou falando, mas não está escrito aqui que Davi teve reação. Mas humanamente é o que passa na mente da gente. Mas Davi veio, talvez um pouco meio, sem saber o que estava acontecendo, acanhado, né? Aí diz que fez ele entrar. É o que fala aqui, ó. Mandou chamar e fez-o entrar. Entra. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Fala assim: você tem boa aparência. Fala com se você está do lado da sua esposa ou não. Fala: você é linda. Você é linda. Amém? Você é lindo. Pode falar. Olha, que lindos olhos, né? Belos olhos. Você já viu quando nasce uma criança, a primeira coisa que fala é os olhos? Você já viu quantas vezes? Quer saber se o olho é azul? Tem gente que fica até magoado se os olhos não é azul, né? Não é verdade? E uns ainda quer convencer: não, é olho azul, não tem nada de azul. Não é? E se falar, e se um pouco mais longe, tem uns que fazem até questão do racismo. Eles já fazem racismo lá. Entendeu? Se a pessoa às vezes já começa a demandar a cor, entende? Falar das cores, não é verdade? E começa a rejeitar. Mas Davi, ele foi rejeitado com todas as qualidades. Ruim, né? Belos olhos, boa aparência, o mesmo que o outro lá também tinha, o Eliabe tinha, que supostamente era o primeiro. Então, uma vez você está sendo deixado para trás ou esquecido, não é porque você não tem as qualificações. Você tem. Não é porque você não foi escolhido. Você foi escolhido. Quem escolheu esse aqui? Deus. Deus que escolheu ele. Fala assim: quem te escolheu foi Deus. Pode falar. Quem te chamou? Quem te chamou foi Deus. No Evangelho de Mateus, na escolha dos 12 discípulos, quem chamou eles? Jesus. Jesus foi chamou os 12, e um que era o Judas, o Iscariote, que um traiu. Então, se na família apostólica, na família ministerial de Jesus, vamos dizer assim, na escolha de Jesus, houve um que a qual deu umas pedras nas águas, que fala? Se deu as águas, que foi o caso de Judas, em todos os segmentos sempre tem alguém assim que também vai, ou na família, que alguém vai te dar uma, né? Ou na igreja, ou no ministério, ou no trabalho, ou na escola, na faculdade, no trânsito, né? Tudo quanto as pessoas vai te. Mas você não pode esquecer quem te viu primeiro,
quem te conheceu lá no fundo foi Deus. Quem te viu, quem te chamou foi o Senhor. E diz quando ele chegou lá, né? Disse o Senhor: levanta-te. Então, parece que Samuel estava sentado. Levantar é uma modo de, né? Levanta-te, unge, pois este é, né? Pois este é ele. Foi ele que ungiu. Ele é ungido. Esse lá é ele, ó, Samuel. É ele. Deus falou para Samuel, é ele. Né? Talvez vai saber quantos dias dá para aquele lá fosse, né? Sujo. Porque no campo suja. Na roça suja mesmo. Entendeu? Como estava ele? Mas esse com toda aquela roupinha, né, velhinha ali no corpo, mas tinha pinta, né? E o Senhor falou assim para Samuel: unge. Samuel não questionou nada. Não questionou nada. Talvez os irmãos, o pai, os outros também já sabiam quase, né? Eu me lembro que eu fui para o Peru em 98, finalzinho, eu vim em maio de 98, eu fui em dezembro, eu vim e voltei em fevereiro. Nesse período, teve um irmão que cantava com nós no louvor, na época dos jovens da igreja. Rapaz, você passou, tinha passado já quase 10 anos depois, eu não acreditei. Você ser enviado para a obra missionária. Quem diria, hein? Pois é assim que Deus faz. Às vezes, irmão, nós olhando para nós mesmos, talvez não votaria em nós. Uma vez, vou falar lá no Peru, ele fazia parte da junta de associação dos pastores, que se reunia, e tinha uma junta diretiva. E aí, me quiseram eu fazer parte dessa junta. Eu compartilho com vocês como experiência para entender melhor. E aí ia para mim ser um cargo lá, né? E aí colocaram para ser o tesoureiro. Primeiro tinha o vocal, depois colocaram para ser o tesoureiro. Eu mesmo, para ser bem sincero para vocês, não que eu não era capaz, é que eu não sabia você. E eu mesmo não votei. Eu podia votar em mim, né? Porque era votar, todos votaram. No papelzinho, não era levantar a mão, no papelzinho votava. Tinha vários candidatos. Eu mesmo não votei. No final eu fui eleito. Eu fui eleito nessa época. Mas o que eu quero dizer aí é que às vezes nós mesmos não damos voto em nós. Mas quando Deus Ele chama, entende? Deus permite nós olhar e nós entender que nós não vamos poder prosseguir, ou chegar, ou realizar aquela responsabilidade, aquele serviço, se não for o mesmo Deus que estiver conosco. Por quê? Porque disse aqui, tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Foi no meio, todos estavam ali, né? No meio. Aquele que não tinha sido chamado, aquele que tinha sido esquecido, no meio de todos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, para sua casa, para sua cidade. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, veio sobre Davi. E se você seguir a continuação, Davi
ele é músico. Durante o pastoreio dele, ele ali também, imaginamos que ele mexia ali com a harpa, tocava algum instrumento, ele entenda? Disse que ele tocava, ele cantava, ele louvava ao Senhor. No decorrer aqui vai relatar que Saul, ele é atormentado, porque ele já tinha sido rejeitado por Deus, e um espírito de tormenta vinha sobre Saul. Quem que eles mandam chamar? Davi. Para quê? Para pegar a harpa e ir lá no palácio, aonde Saul estava angustiado, atormentado, e diz que Davi pegava a harpa e tocava, e aí vinha a paz, ele se apaziguava. Saul gostou tanto, se sentiu tão bem, que disse que ele caiu na graça, em graça. Ao versículo 22, Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Sabe, foi a graça, o Espírito, entende? A unção que estava sobre Davi fazia diferença. Sabe o que vai, irmãos, deixar nós também ser diferente aqui nesta vida, né? É o Espírito, a graça de Deus na nossa vida. Davi caiu em graça, e o rei falou assim: deixa ele ficar aqui no palácio. Entenda? Deixa ele ficar. Por quê? Não foi porque alguém foi lá e deu dinheiro para o rei. Não foi isso não. Foi porque o Espírito do Senhor, a graça do Senhor estava sobre Davi. O que hoje está sobre nós também é o Espírito Santo. Entende? Deus nos chamou e nos ungiu. Você é ungido, nós temos o Espírito de Deus, e nós passamos a diferença onde nós chegar. Deus vai abrir porta. Entenda? Deus vai abrir porta, Deus vai nos dar graça, nós caímos na graça. Entenda? Nós caímos na graça. Essa unção, o azeite é o símbolo do Espírito. O azeite é o símbolo do Espírito. E a partir daquele dia, o Espírito se apoderou-se de Davi. É o que aconteceu conosco, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O Espírito do Senhor é conosco. Entenda? E aí nós não somos a mesma pessoa. E aí você vê a continuação aí, logo em seguida, Davi, ele mata o Golias. Quem foi a unção, que foi o poder de Deus, né, que o capacitou, que estava com ele. Só que desde antes lá, antes de ser ungido, ele já estava fazendo o trabalho. Ele não estava desocupado, ele estava se envolvido na obra. O que outro dia estava falando, nós temos que estar envolvidos na obra, tratando de sempre fazer alguma coisa na obra do Senhor. Não possamos estar ou ficar desocupados, porque quando ele está desocupados, também ficamos desocupados. Entenda? Desocupado da obra, desocupado também dentro, vazios. Não estamos ocupados. É onde é que vem o diabo, né? E encontra a sua casa, de onde ele saiu. Que quando você recebeu Jesus, né, como seu Senhor e Salvador, o espírito maligno sai. Ele não aguenta, ele não suporta, e aí ele sai. Mas aí a gente não se ocupa, não quer se participar, não se envolva na obra. Acabamos de, muitas das vezes, esmorecendo, voltando para trás, e aí entra naquela coisa: não, Deus esqueceu de mim, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Se você hoje se encontra, talvez, no momento que está vivendo uma rejeição em diversas áreas ou em alguma área, essa palavra vai dizer para você que Deus, ele não rejeita.
É como fala aquele louvor, Deus não rejeita a oração. E Deus, irmãos, Ele sempre tem a hora certa, o momento certo, e manda chamar. E trabalhando Deus, quem me impedirá? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo Deus, poderoso Deus. Pai, nesta noite, através desta palavra, que o Senhor venha nos animar, fazer nós entender, ó Pai Santo, que o Senhor tem, ó Pai, a hora, o momento certo para se manifestar. Há um que é ao nosso redor, há um que dentro da própria casa você talvez se sente ou se foi rejeitado, esquecido, abandonado ou deixado. Mas Deus manda chamar, assim como Ele chamou a Davi. E Davi não estava desocupado. E abre nega suti calabra naibicou, que o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, possa fazer nós entender que Deus nos chamou com um propósito. Que Deus nos chamou para uma missão. Deus tem um propósito, um trabalho, uma realização para fazer através da tua vida, através da minha vida. Independente ou não, se você está em ministério ou não, faça como Davi. Todos os seus irmãos estavam em casa, mas ele não. Ele estava no campo, ele estava ocupado. Deus sempre chama os ocupados. E muitas vezes, quando Deus te chama, você fala: estou ocupado, não posso ocupá-lo. Pois bem, Davi estava ocupado. E quando alguém foi lá e chamou ele, ele veio. Ele veio. Aleluia. Portanto, quando alguém te chamar, por mais que você também esteja ocupado, você vai dizer: não, eu não posso. Hoje eu não posso. Não, ao contrário, vai dizer: eis-me aqui. Aqui estou. Aleluia. E vai. E Deus é contigo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te glorificar, porque o Senhor não esquece de ninguém. Assim como Mefibosete estava lá, talvez no esquecimento, mas chegou a hora, chegou o dia, chegou o momento que ele foi chamado, e ele foi para a mesa do rei. Ele foi sentar na mesa do rei. Assim será conosco também, assim será com a tua filha e com o teu filho. Por mais que está vivendo esse tempo, talvez de esquecimento, talvez na solidão, talvez a sós, no perigo, ou enfrentando perigos, mas Deus está ali contigo, e na hora certa, no momento certo, o Senhor fará, vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.